Bom, nesse vídeo agora vamos então ver a transformação adiabática. É uma transformação nova. A gente não tinha visto ela quando estudamos gases. E eu deixei por último em termodinâmica porque eu acredito ser a mais complexa das transformações, né? Então, só recapitulando, a gente tem transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica e agora diabática. Uma que a pressão, o volume e a temperatura ficava constante lá, pressão constante isobárica, volume constante isovolumétrica, temperatura constante isotérmica. E agora, nessa daqui, nenhum dos três fica constante, nem a pressão, nem o volume e nem a temperatura. É uma transformação que não é uma transformação que um dos parâmetros, lá, uma das variáveis fica constante. Não. É um outro tipo de transformação, por isso eu considero mais complexa. Por outro lado, ela é muito legal, ela tem alguns exemplos para se dar do dia a dia, muito interessante. E eu vou fazer 3 vídeos sobre ela. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver só os aspectos matemáticos, relacionar ela com a primeira lei da termodinâmica, ver como é que fica o gráfico de PV para essa transformação, como é que fica a primeira lei e o que acontece com pressão, volume e temperatura na transformação adiabática, tanto na compressão quanto na expansão. Aí depois no próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos muito interessantes sobre a transformação adiabática e também no próximo vídeo eu vou falar as condições para que ela ocorra e finalmente no terceiro vídeo eu vou fazer um experimento para mostrar a transformação adiabática. Então vamos lá, o que é uma transformação adiabática? O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática, por definição, é uma transformação que não troca calor com o ambiente. Tem o gás lá no recipiente e nem entra calor e nem sai calor enquanto ele está sofrendo a transformação. E se nem entra calor e nem sai calor, a quantidade de calor trocada é zero, né? Então, como eu disse, vocês vão ver que vai mudar a pressão, vai mudar o volume, vai mudar a temperatura, mas sem trocar calor com o ambiente. Essa é a transformação adiabática. Por que transformação? Porque pressão, volume e temperatura mudam, mas adiabaticamente, ou seja, a quantidade de calor não tem troca de calor. Depois a gente vai ver como isso é possível, e não é tão simples assim como alguém pode pensar, mas depois a gente vai ver. Mas agora, por enquanto, vamos pensar no raciocínio com a primeira lei dessa transformação. Bom, usando a primeira lei da termodinâmica, se a quantidade de calor é zero, e lembrando que a primeira lei diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos a quantidade de trabalho, então se a quantidade de calor é zero, então esse termo aqui, vou melhorar a cor aqui, então esse termo aqui é zero, a quantidade de calor é zero, é isso que eu estou falando. A transformação adiabática é, por definição, uma transformação que esse Q vale zero. E se esse Q vale zero, então eu posso reescrever o ΔU como sendo ΔU é igual a zero menos tal. Zero menos tal. E zero menos tal é a mesma coisa que menos tal. Portanto, na transformação adiabática, a variação da energia interna, o ΔU, é igual a menos o trabalho realizado. E agora, vamos começar a entender isso um pouco melhor. Então, na transformação adiabática, isso daqui que eu acabei de escrever é sempre verdade. Como o Q vale zero, então o ΔU fica zero menos tal, então o ΔU é igual a menos tal. Mas esse é só o aspecto matemático da primeira lei, agora vamos começar a entender isso melhor. Bom, lembra que o trabalho, por sua vez, o trabalho ele é diferente de zero quando o volume muda. E o volume mudar tem duas possibilidades. O volume, a gente viu que o volume pode aumentar ou o volume pode diminuir. Então o que eu vou fazer agora é separar então a transformação adiabática nesses dois casos. Tem a transformação adiabática, a quantidade de calor vale sempre zero. Isso é sempre zero. Então fica zero menos tal que dá menos tal. Só que esse trabalho não é zero. Quem é zero é a quantidade de calor. O trabalho não é zero. E o trabalho pode ser positivo ou negativo. O trabalho é positivo quando o volume aumenta e o trabalho é negativo quando o volume diminui. Portanto, a transformação adiabática tem dois casos, um que o volume aumenta e um que o volume diminui. E eu vou separar e estudar os dois casos com vocês, né? E vamos começar pelo que o volume diminui, pode ser? Ótimo, obrigado por dar essa opção. O volume diminui. Aqui o volume diminui, né? Essa flechinha para baixo, o volume. Aqui o volume diminui, desculpa, é que eu estou querendo dizer, quando eu coloco essa flechinha para baixo, eu estou querendo dizer que o volume diminui. Aqui o volume diminui, ela é chamada de compressão. Compressão
adiabática. É uma transformação adiabática? É, por isso adiabática. Mas não é uma transformação adiabática. Eu peguei um caso particular da transformação adiabática. Qual? A compressão adiabática. Aquela na qual o volume diminui. É dessa que eu vou falar agora. Então, tá assim, ó. Tem um recipiente. Tem um recipiente com o nosso... Pedindo aqui. Tem um recipiente com o nosso êmbolo, nosso pistão. Às vezes eu chamo de êmbolo, às vezes de pistão. Mais correto pistão, talvez, né? Para dar um contexto mais do dia a dia. Então, tem o nosso gás num recipiente, com esse pistão que pode subir e descer. E vai ser o caso em que eu vou pegar... Acho que eu... desculpa, pessoal, rapidinho aqui, ó. Vou pegar aqui a borracha. Olha aqui. Eu vou comprimir, né? Então é... Eita. Vamos lá. Então é o caso em que eu vou pegar e vou fazer uma compressão adiabática. Eu vou pegar esse pistão e vou empurrar ele para baixo. Eu vou fazer o pistão descer. O volume vai diminuir. O volume vai diminuir, sem trocar calor. Então agora a gente já começa a raciocinar um pouquinho. Ó. Se o volume vai diminuindo sem trocar calor, vamos parar para pensar um pouco. A gente já viu em outros vídeos, né, e essa hora acho que se vocês acompanharem os vídeos, vocês já entendem isso. A gente já viu em outros vídeos que se esse pistão vai descendo, o que vai acontecendo? Conforme ele vai descendo, ele vai batendo nas moléculas. Tem uma molécula subindo aqui e ganha colisão no pistão que está descendo, a molécula bate e volta com mais energia. Portanto, o descer do pistão fornece energia interna para as partículas do gás, para as moléculas do gás. Então, conforme o pistão vai descendo, o gás vai ganhando velocidade, as moléculas dele vão ganhando velocidade. A energia interna, o U do gás vai aumentando conforme eu vou descendo com o pistão aqui. A gente já viu isso, né? Nesse caso aqui, que caso é esse daqui que o pistão desce? É um caso que o volume diminui. E quando o volume diminui, o trabalho é negativo. E quando o trabalho é negativo, o meio realiza trabalho sobre o gás. E, portanto, o meio fornece energia para o gás, na forma de trabalho. E a gente pode entender isso microscopicamente falando, desse modo que eu expressei, né? Conforme o pistão vai descendo, ele colide. Assim, se o pistão tivesse parado, aí as moléculas iam vir, pega uma molécula aqui, ela bate e volta com a mesma velocidade, colisão perfeitamente elástica. Mas com o pistão descendo, vai ser uma colisão de uma molécula subindo contra um pistão descendo. Então a molécula bate e volta com mais rapidez, com mais energia. Ou seja, a energia do gás vai aumentando. E se a energia do gás vai aumentando, uma possibilidade era que esse gás perdesse energia na forma de calor. Aí, se ele perdesse energia na forma de calor, a energia dele não ia aumentar tanto. Ó, ele está recebendo energia na forma de trabalho, a energia interna dele está aumentando. Se ele perdesse parte dessa energia na forma de calor, a energia dele não ia aumentar tanto. Mas não é o que acontece, porque a transformação é adiabática. E se a transformação é adiabática, ele não perde calor. Como isso é possível, como faz para que ele não perca calor, a gente vai ver no próximo vídeo. Mas repara que então acontece o seguinte, toda a energia que ele está ganhando na forma de trabalho vai ser armazenada para a energia interna dele. É isso que diz essa expressão aqui. Ó. Fica olhando aqui. Ó. Toda energia que ele recebe na forma de trabalho se transforma em energia interna dele, faz a energia interna dele variar, faz a energia interna dele crescer. Nesse caso da compressão, né, faz a energia interna dele aumentar. Alguém poderia estar se perguntando assim, mas professor, aqui esse menos aqui não faria a energia interna dele diminuir? Não faria não, porque lembra que na compressão, a gente está vendo a compressão agora, na compressão adiabática o trabalho é negativo, na compressão o volume diminui, se o volume diminui o trabalho é negativo. Então, por exemplo, vamos supor que o trabalho, vamos dar um exemplo, vamos supor que o trabalho vale menos 25 joules, só um exemplo. Por que o trabalho é negativo?
porque é uma compressão. Se é uma compressão, o volume diminui. E a gente já viu nas regras de sinais que se o volume diminui, o trabalho é negativo. E aí, se você aplicar a primeira lei, fica ΔU é igual a menos o trabalho. Esse menos aqui, ó, é da fórmula. Ele é da fórmula. Ele é um sinal que está lá, da fórmula. Então fica assim, menos o trabalho. Mas quanto que vale o trabalho? Menos 25. Por que o trabalho é negativo? Porque o volume diminuiu. Então fica menos 25. E quanto que é menos 25? É mais 25. Portanto, ΔU, nesse exemplo que eu estou dando, um exemplo numérico só para ilustrar, seria mais 25 joules. O que significa mesmo que o ΔU é positivo? A gente já viu várias vezes aí ao longo dos vídeos passados, que se o ΔU é positivo, isso significa que o U aumentou. E se o U aumentou, a temperatura aumentou. Portanto, esse gás esquentou, ele ficou mais quente. Resumindo, numa compressão adiabática, a energia interna aumenta, a temperatura aumenta e o volume diminui. O volume diminui por suposição, né? Eu estou supondo uma compressão adiabática. Então eu vou diminuir o volume. Só que quando eu diminuo o volume, agora vamos recapitular todos os passos. Ó. No que eu diminuo o volume, o pistão transfere energia para o gás, ele bate com mais força nas moléculas, as moléculas começam a vibrar mais rápido. Portanto, a energia interna do gás aumenta, o que é equivalente a dizer que a temperatura dele aumenta. Então, na compressão adiabática, por enquanto, estamos no seguinte. O volume diminui, a temperatura aumenta e a energia interna do gás aumenta. E repara, a energia interna aumenta porque o gás ganhou trabalho do meio. O meio realizou trabalho sobre o gás, então o gás ganhou energia. E não perdeu na forma de calor, porque o calor é zero, a transformação é adiabática. Portanto, toda essa energia que ele ganhou na forma de trabalho ficou com ele, aumentou a energia interna dele. E agora vamos ver como isso fica no gráfico de P por V. Como é que fica essa transformação no gráfico de P por V? E agora é bem interessante, né? É assim, ó. Aqui é pressão e aqui é volume. Vamos voltar no nosso diagrama de Clapeyron, né, que é um gráfico importante em termodinâmica. Pressão por volume. Então assim, ó, eu estava com um volume grande, e eu fiz uma compressão. O volume diminuiu. Se o volume diminuiu, vamos supor que esse era o volume. Aí o volume diminuiu, então foi para a esquerda aqui. O volume, vamos supor que veio para cá. Portanto, o volume deve estar em qualquer um desses pontos que eu estou desenhando aqui. Mas para onde será que o volume foi? Será que o volume foi para cá? Será que foi para lá? Bom, agora vamos analisar outra coisa. Além do volume ter diminuído, porque é uma compressão, além do volume ter diminuído, a gente viu que a temperatura aumentou. Porque lembra, a energia interna aumentou, porque as moléculas lá ganharam mais energia, pela colisão do pistão descendo, elas ganharam mais energia, então a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, lembra daquilo lá da transformação isotérmica que a gente viu no vídeo 8. Esse ponto passa por uma isoterma aqui, ó, esse ponto inicial. Esse ponto inicial, onde o gás estava, ele passa por uma isoterma. Se a temperatura aumentou, ele deve ter ido para uma isoterma superior. Olha como era fundamental entender esse negócio das isotermas, né? A temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, ele com certeza foi para uma isoterma superior, onde a temperatura é maior. Portanto, ó, repara, recapitulando, voltando tudo, ó, ele estava nesse ponto, que tinha um certo volume. O volume diminuiu, portanto ele foi para a esquerda o volume. Só que a temperatura aumentou, portanto foi para uma isoterma superior. Então o gráfico de uma compressão adiabática só pode ser alguma coisa assim, ó. Só pode ser... Nossa, saiu bem torto isso aqui, né? Desculpa, pessoal. Preciso pegar a coordenação. Saiu bem torto. Deixa eu tentar apagar aquele lá que eu tinha feito errado. Aqui. Vamos ver se eu consigo apagar. Apaguei. Então, só pode ser alguma coisa assim, ó. Deixa eu melhorar aqui, rapidinho. Voltando então aqui, ó. A compressão adiabática sai de um ponto que o volume é grande e vai para esse ponto aqui, que o volume é menor. Né? Eu tinha falado que o volume ia cair aqui, mas acabou caindo mais para lá. Deixa eu apagar aqui. Então, repara, ó. Voltando então, vai. Finalmente, vamos recapitular aí, ó. O volume estava aqui, o volume era grande.
Aí ele veio para cá, ó. Ao vir para cá, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. E o volume tem que diminuir mesmo? Tem, porque é uma compressão. E o que aconteceu com a temperatura? Aumentou. Como é que eu sei? Porque foi para o mesoterma de baixo para o mesoterma de cima. Portanto, a transformação adiabática é uma curva assim, ó. Ela é uma curva assim. Ela também é uma hipérbole, mas não é uma hipérbole equilátera, igual aquela da transformação isotérmica, essa verde aqui. É uma outra hipérbole. Ela é mais inclinada do que as hipérboles isotermas. Ela é um pouco mais inclinada, a transformação adiabática. Uma transformação adiabática, a isoterma dela é sempre... Desculpa, a hipérbole dela é sempre mais inclinada que a hipérbole da transformação isotérmica. E essa daqui, essa vermelha aqui, ela é adiabática. Essa verde aqui, só para recapitular, pelo amor de Deus, hein? Essa verde aqui é uma isoterma. Então, todos os pontos dela têm a mesma temperatura. Vamos supor que essa daqui é uma isoterma de 30 Kelvin. Então, o que quer dizer que essa daqui é uma isoterma de 30 Kelvin? Que aqui a temperatura é 30, 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 aqui a temperatura é 30 e assim por diante. Mas essa de cima é uma isoterma de temperatura maior, por exemplo, 40 Kelvin, por exemplo. Então aqui a temperatura vale 40 Kelvin, aqui 40 Kelvin, aqui 40 Kelvin, aqui 40 Kelvin, assim por diante. Mas a diabática não. A diabática foi de uma isoterma de 30 para uma isoterma de 40. Portanto, aqui a temperatura foi mudando. A temperatura foi mudando. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Então, na compressão adiabática, a temperatura aumenta. A gente já tinha visto isso. Ó. A temperatura aumenta, porque a energia interna aumenta. Porque trabalho é realizado sobre o gás na compressão. E aí o gás ganha energia interna. Se ele ganha energia interna, a temperatura dele aumenta. Então, ele sai do mesoterma de baixo e vai para o mesoterma de cima. Só por curiosidade, eu não vou explicar de onde vem, mas lembra que na isoterma, nessa verde, né? Na isoterma, se você pegar qualquer ponto dessa isoterma aqui, vale aquela relação P é uma constante sobre V, sobre o volume, né? A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Mas na transformação adiabática, isso não é mais verdade, não é bem assim. É inversamente proporcional também, a pressão também é inversamente proporcional ao volume, mas não o volume elevado a 1, e sim o volume elevado a gama, onde esse gama é chamado de coeficiente de Poisson, e para um gás monoatômico ideal, se não me engano, acho que ele vale 1,4 ou 1,7, não lembro direito, aproximadamente. Mas isso foge da nossa alçada agora, não precisa isso para o ensino médio. Mas então... Voltando aqui, esse daqui foi o caso da compressão adiabática. E a gente pode resumir tudo isso da seguinte maneira. Ó. Quem quiser até anotar isso no caderno, na compressão adiabática acontece um monte de coisas. Que coisas que acontecem na compressão adiabática? Vamos lá, vamos listar cada uma delas. Primeiro, o Q é igual a zero. Por quê? Porque ela é adiabática. Segundo, o volume diminui. Por quê que o volume diminui? Porque é uma compressão. Compressão quer dizer comprimir, diminuir o volume. Terceiro, o que acontece? A energia interna aumenta. E se a energia interna aumenta, o que acontece com a temperatura? Aumenta também. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Solta esse pedaço. Se a energia interna aumenta, porque trabalho é realizado em compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás, a energia dele aumenta, a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta, vai de uma isoterma menor para uma isoterma maior. E se vocês olharem aqui o gráfico, ó, ele saiu desse ponto e foi para esse. Ó. O que aconteceu com a pressão? Aumentou e aumentou bastante. Né? Portanto, a pressão também aumenta. Resumindo, numa compressão adiabática, o Q vale zero, o volume diminui, a energia interna aumenta, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Pode raciocinar assim. O Q é sempre zero, porque é adiabática. Supondo que é adiabática. E se é uma compressão, o volume diminui. Agora, e a energia interna, a temperatura e a pressão? Aumenta. Então, o Q é zero, o volume diminui e o resto aumenta. Que resto? A energia, a temperatura e a pressão. E agora, vocês já devem perceber que se ao invés de uma compressão adiabática
fosse uma expansão adiabática, se o pistão ao invés de descer, se o pistão subisse, ia ser tudo o contrário, né? Eu não vou reescrever tudo de novo aqui, porque senão tomaria muito tempo, mas ao invés de vir desse ponto aqui embaixo para esse ponto aqui em cima, uma expansão seria o contrário, seria para baixo aqui assim, ó. Professor, mas uma expansão não deveria aumentar? Sim, expansão quer dizer o volume aumentar. O volume ia ser um volume pequeno aqui, e aí conforme fosse descendo aqui, o volume ia aumentando, ó, ia para a direita, portanto o volume ia aumentar. Ia de uma isoterma superior para uma isoterma inferior. A temperatura diminuiria, né? A temperatura diminuiria, a pressão diminuiria. Seria essa mesma curva, só que no caminho contrário. Ao invés de daqui para cá, seria daqui para cá. Ao invés do volume diminuir, o volume ia aumentar. Ao invés da pressão aumentar, a pressão iria diminuir. Ao invés da temperatura aumentar, a temperatura iria diminuir. Portanto, se fosse ao invés de uma compressão adiabática, se aqui fosse uma expansão adiabática, né? Se fosse uma expansão adiabática, e tudo isso está no formulário depois, né? Quem não quiser se preocupar em copiar, tudo isso está no formulário. Se fosse uma expansão adiabática, o que continuaria sendo zero, desculpa. Por quê? Porque é adiabática. Mas aí se fosse expansão, o volume, ao invés de diminuir, iria aumentar. A energia interna, ao invés de aumentar, iria diminuir. A temperatura, ao invés de aumentar, iria diminuir. E a pressão, ao invés de aumentar, iria diminuir. Seria tudo o contrário dessa, né? Bom, acho que é isso sobre transformação adiabática, né? Compressão e expansão adiabática. No próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos do dia a dia sobre isso, que eram tantos exemplos que se eu fosse colocar nesse vídeo ia ficar muito longo. E depois no outro vídeo eu ainda vou mostrar um experimento real assim, né, de transformação adiabática. Então é isso e até logo.